O Caterpillar D9 é um trator de esteiras de grande porte fabricado e projetado pela Caterpillar Inc. Geralmente é vendido como um trator equipado com uma lâmina grande destacável e um escarificador traseiro. O tamanho, a durabilidade, a confiabilidade e baixos custos operacionais fizeram da lendária série D9 um dos tratores de esteira de grande porte mais populares do mundo. O D9 é uma série de tratores pesados sob esteiras. A série começou em 1954 com um protótipo de trator chamado D9X. 10 modelos do protótipo D9X foram construídos em 1954. Em 1955, o D9 de 286 cavalos foi introduzido para competir contra o mais potente Euclid TC12. O D9 veio equipado com um motor a diesel D353 que alimentou o D9 até a introdução do D9L em 1980. Em 1956, o D9 teve sua potência do motor aumentada para 320 cavalos. O novo D9E de 335 cavalos substituiu esse modelo em 1959. 2 anos depois, o lendário D9G de 385 cavalos foi introduzido. Ele permaneceu em produção por 13 anos e tornou-se o principal trator de esteiras em muitos locais de trabalho, atestando a robustez e design. Em 1965, o empresário da costa oeste, Buster Peterson, conectou um par de D9Gs para carregar os maiores raspadores de trator de rodas já construídos. Em 1968, a Caterpillar comprou os direitos deste conceito. Assim, foi criado o DD9G de 770 cavalos. A sigla DD significa Dual D9G. Peterson também construiu o primeiro S por S D9G, que tem 2 D9Gs lado a lado, empurrando uma lâmina de trator de 7,3 metros de largura. Em 1969, a Caterpillar apresentou este novo modelo S por S D9G. Em 1974, o D9H, melhorado para 410 cavalos, foi introduzido para substituir o D9G. O D9H ainda é o trator convencional de esteiras mais potente da história da empresa. O DD9H e o S por S D9H logo se seguiram. Em 1980, o D9L de 460 cavalos foi introduzido. A unidade apresentava o mesmo novo tipo de material rodante de acionamento elevado que foi introduzido no D10 em 1977. O material rodante de acionamento elevado é um projeto modular. Para reparar as máquinas, desmonta-se as esteiras e retira-se as rodas dentadas. Como resultado, pode-se puxar a transmissão Power Shift para fora da parte traseira. O 370 cavalos D9N substituiu o D9L em 1987. Em 1988, a Caterpillar produziu seu trator de esteiras número 25.000 com roda multesa elevada, um D9N. O D9R de 405 cavalos substituiu o D9N em 1996. O D9T de 410 cavalos substituiu o D9R em 2004. O D9T possui um motor a diesel Acerte de baixas emissões.
O modelo atual é o D9T, no entanto, modelos mais antigos como o D9R, D9N e D9L ainda são comumente usados. Os modelos L, N, R e T do D9 são visualmente muito semelhantes, mas diferindo principalmente no design de seus sistemas internos. O D9R tem direção de embreagem e freio, enquanto o D9T tem direção diferencial. O D9L é o D9 mais potente da história, com uma potência no volante de 460 cavalos. O D9L também é o D9 mais pesado da história, com 130 mil libras. As principais ferramentas de trabalho do D9 são a lâmina, fixada na frente e controlada por 4 cilindros hidráulicos, e um escarificador opcional que pode ser fixado na parte traseira. A lâmina destina-se principalmente à movimentação de terras e manuseio de materiais a granel, empurrar areia, solo e entulho. Também pode ser usado para empurrar outros equipamentos pesados, como caçambas de terraplenagem e em aplicações militares. A lâmina reta S-Blade é curta e não possui curvas laterais, sem asas laterais, podendo ser utilizada para movimento fino. Uma lâmina universal, U-Blade, é alta e muito curvada e possui grandes asas laterais para transportar mais material. Uma lâmina de combinação, SU, é mais curta, tem menos curvatura e tem asas laterais menores. Esta lâmina é normalmente usada para empurrar pilhas de pedras grandes, como em uma pedreira. O escarificador traseiro destina-se a ser utilizado para soltar terrenos rochosos e arrancar pedras maiores. Ele também pode quebrar o solo congelado e escavar pequenas valas. O escarificador pode ser substituído por um escarificador de múltiplas hastes, permitindo que o trator penteie o solo. O tamanho, a potência e o peso dos tratores de esteiras maiores determinam que eles sejam usados principalmente para grandes projetos. O D9 é mais comumente usado em operações de construção, silvicultura, mineração e resíduos de pedreiras. A Caterpillar INC não fabrica uma versão militar do D9 em si, mas os atributos que o tornam o D9 popular para grandes projetos de construção também o tornam desejável para aplicações militares, e com modificações e blindagens israelenses, ele tem sido particularmente eficaz para forças de defesa de Israel. O exército dos Estados Unidos usou escavadeiras D9 para limpar a floresta na Guerra do Vietnã, mas após a guerra eles foram substituídos por tratores Caterpillar D7G menores e mais baratos.
O Caterpillar D7 é um trator de esteira de médio porte fabricado pela Caterpillar Inc. O D7 foi fabricado pela primeira vez em 1938. Uma série de modelos melhorados foram produzidos posteriormente, incluindo o D7C em 1955, o D7D em 1959, o D7E de 160 cavalos em 1961, o D7F de 180 cavalos em 1969 e o D7G de 200 cavalos em 1974. Em 1986, o D7H de 215 cavalos foi o primeiro D7 equipado com um sistema de roda motriz elevada da Caterpillar. O D7R substituiu o D7H em 1996, seguido pelo D7R Série 2. O acionamento elétrico D7E entrou em serviço no ano de 2009, retomando uma configuração tradicional apenas para esta interação. O design de roda motriz elevada retornou em 2020 com a introdução do D7 sob o novo sistema de nomenclatura da Caterpillar. Em março de 2008, na Conexpo, realizada a cada 3 anos em Las Vegas, a Caterpillar apresentou o D7E. Este D7E de 235 cavalos vinha com um sistema de acionamento diesel elétrico alimentado por um motor C9 da Caterpillar. O C9 alimenta um gerador que produz eletricidade que fornece energia para um par de motores de acionamento CA. Comparado com o Caterpillar D7R Série 2, o D7E foi projetado para fornecer 20% mais material movimentado por litro de combustível, 10% mais produtividade e 10% menos custos operacionais de vida útil. O D7R Série 2, com 240 cavalos de potência e um peso operacional de cerca de 20 toneladas, está no meio dos tratores de esteiras da Caterpillar que variam de tamanho, desde o D3, de 77 cavalos e 7 toneladas, ao D11, de 935 cavalos e 112 toneladas. O D7 é usado principalmente para mover materiais em distâncias curtas ou em terrenos acidentados. O veículo é potente, mais pequeno e leve, com 16 a 20 toneladas, dependendo da configuração. Isso o torna ideal para trabalhar em encostas muito íngremes, em florestas e para aterrar tubulações com segurança, sem risco de danos à tubulação. Uma versão agrícola sem lâmina e escarificadores é comumente usada pelos agricultores. Tratores D7E, especialmente modificados, equipados com arados de Roma, foram usados para limpar a floresta na Guerra do Vietnã. O Exército dos Estados Unidos usou D7G blindado para limpar campos de minas, e D7G e D7H não blindados para terraplanagem. A armadura foi desenvolvida pela Israel Military Industries. Mais tarde, o Exército dos Estados Unidos desenvolveu uma versão de controle remoto do D7G para aplicações de limpeza de minas. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos substituiu sua frota de D7Gs pelo MCT-850J da John Deere em 2009. O exército egípcio opera um número desconhecido de blindados D7R2. O Caterpillar D7 da Segunda Guerra Mundial é o principal antagonista da novela Killdozer por Theodore Sturgeon. No filme de TV de 1974, Killdozer, um D9 foi usado em seu lugar.
O Caterpillar D8 é um trator de esteiras de médio porte projetado e fabricado pela Caterpillar Inc. Embora venha com muitas configurações, geralmente é vendido como um trator equipado com uma grande lâmina destacável e um acessório de ripper traseiro. Apresentado pela primeira vez em 1935 como RD8, este trator tornou-se imediatamente popular por ser o equilíbrio entre tamanho e potência. Com o passar dos anos, vários acessórios e modificações foram disponibilizados pela Caterpillar e por fabricantes de equipamentos aliados. Isso incluiu produtos como lâminas de bulldozer operadas por cabo, dosséis, blocos de pressão, guindaste de assentamento de tubos e raspadores rebocados. Cada ano viu melhorias sucessivas em design, recursos e potência. À medida que a indústria de construção crescia, ávida por máquinas para construir a América, o trator D8 atendeu a seus desejos com desempenho confiável. Versões militares do D8 chegaram aos cinemas na Segunda Guerra Mundial e forneceram suporte crítico para as necessidades de construção das forças americanas. O RD8 foi lançado em 1935. Baseado em um Caterpillar 75 com um pouco mais de potência, não demoraria muito para que ele fosse atualizado com um motor a diesel de 6 cilindros D13000, levando-o para 95 cavalos de força na barra de tração e 108 cavalos de correia. Seu peso operacional era de 50.000 libras. Na década de 1950, o D8 teria mudanças de estilo na carroceria e os cavalos de força do sempre confiável D13000 foram aumentados em 150 na barra de tração. Com milhares de unidades em campo, o D8 abandonou o R em sua designação e foi o campeão de vendas da Caterpillar. Antes da criação do Caterpillar D9, qualquer demanda por um trator mais potente às vezes era atendida por soluções exclusivas. O Twin D8 foi um dos apenas 3 desenvolvidos pelo Serviço de Equipamentos Especiais da Peterson Tractor em 1949 e 1951. Testado com uma variedade de acessórios, um acabaria sendo equipado com uma lâmina de bulldozer personalizada de 22 pés de largura. Os engenheiros da Peterson influenciaram diretamente a Caterpillar mais do que qualquer outra fonte externa na época. O D8H, em 1969, mostrado aqui com uma lâmina de escavadeira hidráulica padrão. Muitos outros acessórios disponíveis eram blocos de empurrar dianteiros e traseiros, permitindo que vários D8s empurrassem o equipamento de ponta a ponta e um ripper de 3 hastes que quebraria a rocha em um local de trabalho. Um trator de esteiras D8K por volta de 1974. A máquina agora ostentava 300 cavalos de potência do volante, fornecida pelo motor diesel de 6 cilindros turbo alimentado CAT D342 com injeção de combustível. Melhorias foram feitas ao redor. O quadro tornou-se mais espesso para maior durabilidade, uma transmissão de maior manuseio de carga e um radiador maior para um resfriamento mais eficiente. Esta unidade é mostrada com cabine modular, HOPS, sistema de proteção contra capotamento, opcional, proteção do radiador para serviço pesado, proteção do rolete da esteira, controle hidráulico. Em 1981, a Caterpillar apresentou um trator totalmente redesenhado com o D8L. A mais óbvia dessas melhorias foram as engrenagens finais elevadas e as rodas dentadas. Este sistema, introduzido pela primeira vez no trator D10, permitiu que os comandos finais, embreagens e freios ficassem livres das cargas e tensões comuns ao projeto antigo.
O Hops e a cabine agora eram padrão e o D8L era agora o mais poderoso na linha D8, com o motor V8 Turbo 3408 turbo alimentado de 335 cavalos de força do volante. A versão atual da Caterpillar é a D8T, lançada em 2004. Ela possui tudo o que há de mais moderno em engenharia, o que a torna uma das melhores escavadeiras do mundo. O motor é o CAT 15 Acert, a diesel de 6 cilindros, produzindo no máximo 364 cavalos de potência. Os controles do operador são ergonômicos, responsivos e precisos. O trem de força se beneficia de um século de experiência da Caterpillar e sua direção diferencial e transmissão Power Shift permitem um controle preciso de uma quantidade impressionante de potência. Linha do tempo. Em 1935, o RD8 de 132 cavalos é introduzido. Em 1937, o prefixo R é removido e o D8 é lançado. Década de 1940, a série D8-2U de 148 cavalos é introduzida. Em 1950, a nova grade frontal arredondada D8, que duraria até a D8K, foi substituída pela D8L em 1982. Em 1955, a série 1HD8 termina a produção. Os 191 cavalos D8E e D8D são apresentados com o novo motor diesel D342. O D8D tinha um conversor de torque e o D8E uma transmissão de acionamento direto. Em 1956, o D8D é substituído pelo D8G. Em 1956, o D8E é substituído pelo D8F. Em 1958, o 235 cavalos D8H é introduzido. Em 1965, a potência é aumentada para 270 cavalos. Em 1970, o D8, 46A e 48A tem a potência aumentada para 280 cavalos. Em 1974, o D8K de 300 cavalos substitui o D8H. Em 1982, o 335 cavalos D8L substitui o D8K. O D8L foi o primeiro D8 com material rodante com roda multesa elevada. Em 1984, o D8L SA para aplicações agrícolas é apresentado, disponível com engate de 3 pontos para implementos montados. Em 1987, é lançado o D8N de 285 cavalos com transmissão de direção diferencial, o primeiro trator Caterpillar tipo esteiras AT1. Em 1996, o 305 cavalos de potência D8R substituiu o D8N. Em 2000, o D8R Série 2 substituiu o D8R. Vários tipos de lâmina de trator podem ser usados na frente do D8. Lâmina reta S-Blade, uma lâmina curta, sem curva lateral e sem asas laterais. Lâmina em ângulo, presa por uma estrutura em forma de U com 3 orifícios de cada lado para definir a lâmina em 3 posições: direita, centro e esquerda. Lâmina universal U-Blade, uma lâmina alta e muito curva com grandes asas laterais para transportar o material. Combinação S-U, uma lâmina mais curta com menos curvatura
e asas laterais menores. Ao longo das décadas de vida do D8, as inovações em seu design foram voltadas para o conforto do operador otimizado e a capacidade de produção maximizada. O D8 foi rapidamente aceito como o padrão da indústria para grandes aplicações de movimentação de terras, e sua durabilidade e popularidade contínua são facilmente verificados pelo número desses tratores ainda em uso hoje em todos os tipos de ambiente. O que o futuro reserva para essa série de tratores pode ser apenas adivinhado, mas temos certeza que o D8 manterá um status lendário. O Caterpillar D2 é um trator de esteiras de pequeno porte fabricado pela Caterpillar Inc. O D2 foi introduzido em 1938 e foi o menor trator de esteiras movido a diesel fabricado pela Caterpillar. A Caterpillar fabricou o D2 de 1938 a 1957 em sua fábrica em Peoria, Illinois, nos Estados Unidos. O peso do D2 varia de 3,36 toneladas a 3,8 toneladas, dependendo do ano que foi fabricado. A Caterpillar começou a produzir este modelo, dentre outros, em resposta aos programas do New Deal, que foram iniciados pelo presidente Franklin Roosevelt para estimular a economia nos Estados Unidos. Um total de 26.454 modelos D2 foram feitos ao longo de 19 anos em que estiveram em produção. Esses tratores são populares entre os colecionadores do Reino Unido e outros lugares, já que são relativamente simples de manter. A barra de tração oscilante padrão era útil na agricultura e na escavação. O mesmo vale para a tomada de força opcional, que era usada para tudo, desde implementos agrícolas até guinchos. A área de trás do assento é o tanque de combustível de 20 galões, que foi suficiente para um dia inteiro de trabalho duro. Esta é a estação do operador. A alavanca na extrema esquerda é a embreagem de mão. As duas alavancas de direção desengatam as esteiras para a esquerda ou para a direita. Os dois pedais são os freios de direção, que podem ser usados em conjunto com a alavanca de direção correspondente para virar. No centro, no alto, montado no tanque de gasolina do motor pônei, está o controle de rotação do motor. A alavanca curta, ao lado do banco, engata a tomada de força traseira. Abaixo se encontra o volante de partida de corda do motor a gasolina. O D2 era movido por um motor a diesel D3400 de 4 cilindros. O motor a diesel foi mais frequentemente iniciado por um motor a gasolina de 2 cilindros horizontalmente opostos, produzindo 10 cavalos de potência a 3.000 RPM. Quando foi lançado, o D2 era um dos tratores mais modernos da Caterpillar e ajudou a consolidar o nome da marca na história. O D2 da série J tinha uma caixa de câmbio de 5 marchas e uma velocidade máxima de 5,1 milhas por hora na quinta marcha. Em 1947 surgiu o 8 Series D2 atualizado. A maior novidade foi o motor, o novo D311, que era um motor a diesel de 4 cilindros com injeção direta,
e com um cabeçote de fluxo cruzado. Após ser descontinuado em 1957, o D2 foi substituído pelo D4, um trator maior de 4 cilindros que ficou em último lugar na programação. As razões pelas quais provavelmente tem a ver com as vendas vacilantes dos pequenos tratores e uma tendência geral para máquinas maiores e mais potentes. D2 3J com 8.600 unidades construídas. D2 5J com 10.561 unidades construídas. D2 4U com 7.560 unidades construídas. D2 5U com 18.894 unidades construídas. O Caterpillar D6 é um trator de esteiras de médio porte fabricado pela Caterpillar Inc. Com peso nominal de 18 toneladas, as versões militares foram classificadas como trator médio SNLG 152, segundo o sistema de classificação de número G utilizado para tratores militares. O D6 começou em 1935 como o RD6, equipado com um motor D6600 de 3 cilindros e 45 cavalos. A numeração foi alterada para o D6 em 1937. A Caterpillar introduziu pela primeira vez o D6 totalmente novo em 1941 com as séries 4R e 5R. Este era movido pelo motor D4600 de 55 cavalos. O D6, 4R e 5R foi substituído pelas séries D6 8U e 9U, equipadas com motor D318 de 6 cilindros e 66 cavalos, em 1947. Em 1959, o D6 foi substituído pelo D6B, após a construção de 60 mil tratores D6, 4R, 5R e 8U, 9U. Em 1963, o D6C foi lançado. Em 1977, foi lançado o D6D com motor de 140 cavalos, bem como a versão D6D SA com 125 cavalos na barra de tração para uso agrícola. O D6H foi lançado em 1986 junto com 3 outros tratores de esteiras da série H. Este foi o primeiro D6 com material rodante com roda multis elevada da Caterpillar. O D6R substituiu o D6H em 1996 e veio com 5 modelos que variam do 165 HP D6R ao 175 HP D6R XL e XR e o 185 HP D6R XL IG e D6R LGP. Todos usaram o motor CAT 3306T de 6 cilindros. As versões D6M XL e D6M LGP com 140 cavalos pesavam 33.200 a 36.400 libras, respectivamente, mais próximo do tamanho do antigo D6C e D6D.
Ambos usaram o motor CATI 3116T. Desde 1996, o D6K com 125 cavalos, o D6N com 150 cavalos e o D6T com 165 cavalos foram introduzidos. As lâminas na frente de um D6 podem ter diferentes variedades. Uma lâmina reta, S-Blade. Uma lâmina universal, U-Blade. Uma lâmina combinada, S-U. Uma lâmina Power Angle. A parte traseira da máquina pode ser equipada com várias ferramentas de trabalho para complementar a lâmina frontal. Uma barra de tração e CCU, unidade de controle de cabo para puxar raspadores rebocados e implementos rebocados. Modelos posteriores agora usam sistema hidráulico no lugar do CCU para operar os raspadores. Um guincho hidráulico pode ser instalado na parte traseira da máquina para rebocar ou puxar. Para trabalho florestal, geralmente com uma lâmina frontal, mais leve também, para empurrar arbustos e árvores. Um ripper com uma ou várias hastes pode ser adicionado à parte traseira da máquina para quebrar solo duro ou rocha. Equipado com uma articulação, engate de 3 pontos, para uso na agricultura, com implementos montados como arados. O D6 é um trator de esteiras potente, embora pequeno e leve, pesando de 16 a 20 toneladas e dependendo da configuração. Isso torna ideal para trabalhar em encostas muito íngremes, em florestas e para o aterro de tubulações com segurança, sem o risco de danos à tubulação. Uma versão de baixa pressão no solo também está disponível com esteiras extra largas para oferecer baixa pressão no solo, o que permite trabalhar em áreas lamacentas sem afundar. Perfect. O Caterpillar D10 é um trator de esteiras fabricado pela Caterpillar Inc. Foi o primeiro trator moderno a usar o sistema de roda motriz elevada para melhorar a durabilidade, o conforto do operador e a facilidade de manutenção. O Caterpillar D10 foi o resultado da necessidade de um trator maior que o Caterpillar D9. No início dos anos 70, a empresa percebeu a tendência de equipamentos cada vez maiores. Eles colocaram seus engenheiros para trabalhar no projeto de enormes motores a diesel e máquinas grandes. Neste momento, seus concorrentes estavam construindo tratores que eram mais poderosos que o modelo D9. A Allis-Chalmers introduziu na Conespo de 1969 em Chicago o HD-41 de 524 cavalos, que foi o maior trator de esteiras do mundo na época. Em 1974, depois que a Allis-Chalmers e a Fiat fundiram suas divisões de equipamentos de construção, o modelo 41B de 524 cavalos foi lançado. Para se ter uma ideia, o trator de esteiras Fiat Aris 41B tinha 524 cavalos na época, enquanto o D9H tinha 410 e era o maior trator construído pela Caterpillar. Em 1976, a empresa japonesa Komatsu lançou um trator ainda maior, chamado D455A, com 620 cavalos e 76 toneladas. O primeiro protótipo do D10
foi o D10X1 e foi exibido em julho de 1973 em uma grande reunião corporativa da Caterpillar. Outros protótipos se seguiram em 1975 e 1977. Em março de 1977, os protótipos P1 a P10 apareceriam e seriam posteriormente enviados para diferentes locais de trabalho. O D10 foi apresentado em uma reunião de revendedores da Caterpillar no outono de 1977. Entre 1978 e 1986, quase 1000 D10 foram fabricados na fábrica East Peoria da Caterpillar. O D10 era tão grande que podia produzir cerca de 50% a mais que o Caterpillar D9. Em sua época de introdução, o D10 usava a maior e mais avançada tecnologia do mercado. O D10 tinha seu tamanho competitivo com tratores Fiat Alice e Komatsu. Foi com o D10 que a Caterpillar trouxe seu sistema de roda multisa elevada, que foi projetado para proporcionar maior tração, menos desgaste no trem de acionamento e também amortecer as unidades de acionamento final contra o solo irregular, proporcionando assim à máquina maior vida útil antes das revisões. Este sistema eliminou os comandos finais mais antigos, que tendem a quebrar em favor de um comando final planetário, que era mais capaz de lidar com o enorme torque do motor, espalhando a tensão sobre vários dentes de engrenagem, em vez de dentes individuais, como os antigos sistemas de tração final. Com o sucesso deste projeto, a Caterpillar começou então a usar o sistema de roda multisa elevada em seus tratores D7, D8, D9 e D11. O Caterpillar D11 é um trator de esteiras fabricado pela Caterpillar Inc. O D11N foi introduzido em fevereiro de 1986 para substituir o Caterpillar D10. O D11N tinha algumas grandes melhorias sobre o D10, que inclui uma maior lâmina e uma longa esteira de 21 polegadas. O aumento da lâmina foi de 34 metros cúbicos de capacidade. O D11N tem o peso de 92 toneladas. Ele era alimentado por um motor de 34 litros 3508 V8 a diesel. Com as melhorias, os D11Ns são 10% mais produtivos do que o D10. Em 1987, um Reaper foi adicionado ao D11N, o que elevou seu peso para 100 toneladas. Este viria a ser conhecido como D11N Impacto Reaper. O D11R e o D11R Carry Dozer foram introduzidos em Las Vegas, Nevada, na Mine Expo International em 1986. Outras melhorias feitas para o D11R foram os controles tácteis, a eletrônica, a embreagem e freios. O controle na ponta dos dedos FTC permitiu o D11R ser dirigido com uma única alavanca joystick no lado esquerdo. O D11R
agora pesava 100 toneladas. A versão Carry Dozer possui uma lâmina com uma curvatura que permitiu ser transportado 52 metros cúbicos. O Carry Dozer teve a estrutura reforçada consideravelmente para o peso extra da lâmina à frente. Os D11Rs receberam um novo motor diesel Caterpillar 3508B EUI com controles eletrônicos e 915 cavalos de potência. O Carry Dozer tem o peso de pouco mais de 120 toneladas. De acordo com a Caterpillar, até o ano 2000, mais de 3.000 D11s tinham sido produzidos em sua planta em East Peoria. O D11T e o D11T-CD são movidos pelo motor CAT C32 com a tecnologia CERT. Outra diferença entre o D11R e o D11T são os controles dentro da cabine do operador. Várias alavancas foram transformadas em interruptores eletrônicos e vários controles foram movidos para uma maior visibilidade. Outra diferença é que o D11T tem sua exaustão e silencioso movido de volta para mais perto da frente da cabine, como o D10T. Eles estão mais altos do que seus antecessores D11N e D11R. Os D11s são utilizados principalmente para a movimentação de grandes quantidades de material a curtas distâncias, relativamente em locais fechados. Por exemplo, eles são frequentemente utilizados em pedreiras. O D11 é mais comumente encontrado em uso em grande escala, como a mineração. O Caterpillar D4 é um trator de esteiras de pequeno porte fabricado pela Caterpillar Inc. A Caterpillar introduziu pela primeira vez o RD4 em 1936, à medida que o motor a diesel surgiu para substituir o bem-sucedido modelo a gás CAT-30. O RD4 originalmente pesava 4,5 toneladas e usava um motor D4400 da Caterpillar, um motor de 4 cilindros em linha. Em 1935, a Caterpillar havia iniciado a conversão de nomenclatura de RD para diesel ou R para gasolina comum, seguida de um número para indicar o tamanho relativo do motor. Em 1937, o R foi descartado e apenas um D foi usado para versões a diesel. Na época da introdução do RD4, o motor D4400 produzia cerca de 43 cavalos na barra de tração, de modo que o número 4 indicava a potência relativa do motor. A série D4U foi equipada com o motor D315, mais potente. Os últimos motores da série D4 aumentaram rapidamente sua potência, então o número 4 passou a ser apenas uma figura de mérito, em vez de indicar a potência real do motor. Linha do tempo. Em 1936, a Caterpillar introduz o RD4 com motor D4400 de 4 cilindros. Em 1937, a Caterpillar introduz o D4 4G. Em 1939, a Caterpillar introduz o D4 7J. Em 1943, a Caterpillar introduz o D4 2T. Em 1945, a Caterpillar introduz o D4 5T. Em 1947, a Caterpillar introduz o D4 6U e 7U, com motor D315 de 4 cilindros. Em 1959, a Caterpillar introduz o D4C.
Em 1963, a Caterpillar introduz o D4D. Em 1977, a Caterpillar introduz o D4E. Em 1985, a Caterpillar introduz o D4H. Em 1987, a Caterpillar introduz o D4B. Em 1990, a Caterpillar introduz o D4C, série 2. 3 anos mais tarde, em 1993, a Caterpillar introduz o D4C, série 3. Em 2001, a Caterpillar introduz o D4G. Atualmente, o modelo em produção é o Caterpillar D4K, introduzido em 2007, que agora se encontra em sua segunda versão. Os primeiros modelos D4 foram originalmente usados para fins agrícolas. O D4 continuou a evoluir ao longo do tempo, mas seu DNA ainda pode ser encontrado nos tratores CAT D4K Series de hoje. A história do Caterpillar D5. O Caterpillar D5 é um trator de esteira de pequeno porte fabricado pela Caterpillar INC. A série D5 foi originalmente produzida em 1939. Este era um cruzamento entre o chassi D4 e um motor D600 de 6 cilindros e 45 cavalos. O D5 foi reintroduzido em 1967. O D5B foi introduzido em 1977. O D5 SA, trator agrícola de aplicação especial. O D5H foi um modelo com roda multis elevada, introduzido em 1985. O D5 LGP, uma versão de baixa pressão no solo com esteiras largas e longas para solo macio. O D5C, de 1992 a 2002, com material rodante convencional. O D5E, de 1993 a 1999. O D5M, com roda multis elevada, de 1996 a 2003. O D5G, com acionamento hidrostático, em 2001. O D5N, com roda multis elevada, em 2003. O D5K em 2007, o D5 com nova nomenclatura a partir de 2021. Ao longo dos anos, a Caterpillar muitas vezes construiu diferentes séries de D5 ao mesmo tempo, muitas vezes com uma versão mais leve, tendo mais em comum os tratores D3 e D4 menores, e uma versão mais parecida com o D6, muito maior. Normalmente, a diferenciação tinha a ver com se a máquina incorporava ou não um acionamento de roda multis elevada. Mais tarde, isso também determinou o tipo de transmissão a ser usado, com a série menor usando acionamento hidrostático e a versão maior normalmente usando uma transmissão Power Shift. Essas séries variadas criaram alguma confusão com a linhagem, pois a designação da letra nem sempre corresponde ao momento em que o modelo da máquina foi introduzido. Por exemplo, o D5H foi lançado anos antes do D5C. Interessantemente,
A Caterpillar agora adotou a designação numérica direta, sem letras, para todos os seus novos tratores de esteiras, começando pela primeira vez com o D1 e indo até o D11. Esta nova designação colocou o peso atual do D5 com cerca de 43 mil libras. Consequentemente, o novo D5 é muito maior do que qualquer um das versões anteriores. O Caterpillar D3 é um trator de esteiras de pequeno porte projetado e fabricado pela Caterpillar Inc. O Caterpillar D3B é uma versão produzida desde a década de 1970. A produção cessou em 1998. O Caterpillar D3C é uma versão produzida desde 1988. O Caterpillar D3G é uma versão produzida entre 2008 e 2007. O Caterpillar D3K é uma versão produzida desde 2008. O Caterpillar D3K Série 2 é um modelo de produção atual. Ele é alimentado por um motor a diesel turbo alimentado Caterpillar C4.4 Acert, desenvolvendo em torno de 80 cavalos. Este trator está equipado com uma lâmina destacável. Várias lâminas podem ser montadas como lâmina reta ou lâmina universal. Um escarificador ou guincho montado na parte traseira pode ser instalado. Este trator de esteiras é movido por um motor a diesel Caterpillar. O motor da série D3K desenvolve em torno de 80 cavalos. Os modelos mais antigos do Caterpillar D3 têm cabines abertas, enquanto os tratores mais recentes têm cabines totalmente fechadas. Com constantes atualizações e melhorias, este pequeno e versátil trator está sendo produzido há décadas. A principal função do Caterpillar D3 é a terraplanagem. Ele pode ser usado para a construção de posições defensivas, construção de obstáculos, remoção de obstáculos, abertura de rotas e demolição. Ele também pode executar tarefas leves de recuperação e reboque. A Caterpillar não fabrica nenhuma versão militarizada especial do trator D3. No entanto, após algumas modificações, esta máquina de terraplanagem é empregada para aplicações militares.
Embora tenha sido desenvolvido com um design puramente comercial, esta máquina também chegou aos usuários militares. Atualmente, ele está em serviço militar na Austrália, França e possivelmente em outros países. As modificações incluem dispositivos de transporte, luzes de blackout, pintura militar especial e resistente a agentes químicos, ignição sem chave e assim por diante. O Caterpillar Twin D8, uma variação única do trator de esteiras Caterpillar D8, foi desenvolvido entre 1949 e 1951 pelos serviços de equipamentos especiais da Peterson Tractor. Esta configuração dupla siamesa consistia em dois tratores D8 unidos lado a lado com uma enorme lâmina fixada na frente. O Twin D8 foi projetado para atender às necessidades daqueles que necessitavam de um trator extremamente grande e potente, já que o D8 padrão não era suficiente para determinadas aplicações. O Twin D8 tinha várias configurações, incluindo um modelo de alto espaço livre para derrubada de árvores e um modelo de carvão para movimentar grandes quantidades de carvão. O próprio Caterpillar D8 tem uma história rica, tendo sido introduzido em 1935 como RD8 e rapidamente se tornando um produto básico nas indústrias de construção e mineração. O D8 passou por inúmeras melhorias e modificações ao longo das décadas, com os modelos mais recentes oferecendo maior potência e conforto operador. O Twin D8, uma variação exclusiva do trator de esteiras Caterpillar D8, difere significativamente do D8 padrão em vários aspectos importantes. Tamanho e potência. O Twin D8 consistia em dois tratores D8 unidos lado a lado, criando uma máquina enorme com uma lâmina enorme fixada na frente. Esta configuração permitiu aumentar a potência e a capacidade de mover grandes quantidades de material. Configuração. O Twin D8 estava disponível em várias configurações, como modelos de grande altura para desmatamento de árvores e modelos de carvão para a movimentação de carvão. Aplicação. O Twin D8 foi projetado para atender às necessidades daqueles que necessitam de um trator extremamente grande e potente, já que o D8 padrão não era suficiente para determinadas aplicações. Produção. O Twin D8 era um modelo de produção ilimitada, com apenas 3 unidades construídas entre 1949 e 1951 pela Peterson Tractor Special Equipment Services. O Caterpillar D8 padrão, por outro lado, tem sido um produto básico nas indústrias de construção e mineração desde sua introdução em 1935. Ele passou por inúmeras melhorias e modificações ao longo das décadas, com os modelos mais recentes oferecendo maior potência e conforto ao operador. O Twin D8
era uma máquina personalizada e sua capacidade de combustível teria sido determinada pelo projeto e configurações específicos dos tratores de esteiras D8 unidos. O Caterpillar D8 padrão, por outro lado, tem a capacidade de combustível que varia dependendo do modelo e ano, mas normalmente comporta cerca de 100 a 150 galões. O Caterpillar D8R, por exemplo, é um modelo da série D8 e tem velocidade máxima de 11,8 km por hora para frente e 8,7 km por hora para trás. O modelo Siamese Twin D8 refere-se ao nome trator criado pela união de dois tratores D8 Caterpillar lado a lado. E o nível de detalhe alcançado nesta máquina é incomparável. Ela foi construída como um modelo todo em latão, em escala de precisão 1/24 pela Classic Construction Models. O Siamese Twin D8 é uma peça significativa e impressionante máquina de construção de meados do século XX. O modelo é pintado em estilo de época, cores corretas em marcações e etiquetas de advertência, fornecendo os detalhes de acabamento, todos aprovados pelo fabricante para a precisão. O Caterpillar D8 é uma máquina amplamente utilizada e versátil, disponível em diversas configurações para atender às necessidades de diferentes aplicações. O Twin D8 foi extinto com a introdução do Caterpillar D9 em 1955.